seguindo com as notícias aí da CNA, aqui no nosso estado, em Porto Velho, teve um encontro aí do Campo Futuro, né? Que tratou sobre os custos de produção no estado da pecuária. Você foi na Federação de Agricultura, o senhor esteve lá, como que foi esse encontro? Tivemos ali os pecuaristas, a CNA, outros parceiros. Conta pra gente como que foi esse encontro em Porto Velho. Olha, esse encontro em Porto Velho, que aconteceu aqui na Federação da Agricultura, ele é muito importante para o estado, nesse momento aí que a gente sabe que a pecuária de corte é a grande alavanca da economia do estado. E por que não os produtores não ter conhecimento de quanto custa para produzir uma arroba de boi, quanto que ele está usando para produzir essa arroba de boi, quanto de área, quanto de pastagem que ele tem, quanto é que custa para ele fazer isso, para produzir um bezerro de um ano, desmama uma bezerra, ou talvez aí quanto custa para produzir uma vaca gorda ou um boi gordo, seja a campo, seja ele em semi-confinamento ou seja em confinamento, né? Então, muitas vezes, o pecuarista, ele não faz as contas, quanto que ele está gastando de combustível, de cerca, quanto que ele está gastando aí de insumos, de remédio, de diesel para o seu trator, a mão de obra, quanto custa o sal mineral. Então, eu tenho que botar na ponta da caneta para saber se aquela atividade está dando dinheiro ou está dando prejuízo. O Campo Futuro é um grande projeto nacional, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que ele traz não só nas criações, mas nas culturas. Por exemplo, no café, no arroz, quanto custa para produzir uma saca, a ovinocultura, o suíno, a avicultura. O produtor é a mesma coisa que uma empresa, né? Ele tem que ter tudo na ponta da caneta, ele tem que saber quanto custa cada coisa, qual o custo de produção dele, qual o custo de venda, qual o custo fixo dele. Então é isso que hoje veio aqui em Rondônia, através da Federação da Agricultura, nós começamos a fazer aqui em Porto Velho, né, esse levantamento que vai levantar esse custo certinho. Então, grandes empresas como os técnicos da CNA de Brasília, da CEPEA, que é a grande instituição nacional que faz todos os custos da agricultura e da pecuária do Brasil, o técnico especialista nós contratamos, está aí a campo, hoje fazendo aqui Porto Velho, amanhã Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. Então nós vamos ter uma amostragem de todo o custo de produção nos vários sistemas de produção em cada região do estado. Para que daqui uns dias você que interessa, você que é acadêmico, você que é agrônomo, você que é veterinário, você que é das agropecuárias, você que é pecuarista, procure a Federação da Agricultura que você vai ter esses dados em mãos. Então acompanhe com a gente aí a entrevista que a gente fez, que a gente falou, comentou mais sobre esse evento e também o nosso superintendente do MAPA de Rondônia, o representante do ministro, o Enio Milani, estava presente e também teceu alguns comentários. Nós estamos fechando aqui hoje, nessa manhã, na sede da Federação da Agricultura, aqui no auditório, conforme vocês estão vendo as imagens, o levantamento entre técnico e alguns produtores pecuaristas sobre o Campo Futuro, que é um projeto nacional da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, e também com o apoio técnico da CEPEA, né, que é a grande entidade nacional que levanta custo de produção tanto das cadeias da parte vegetal como animal. E hoje aqui em Rondônia nós estamos fazendo o custo de produção da pecuária de corte, né? Então o produtor tem que fazer a conta para saber se realmente aquilo que ele está gastando com mão de obra, aquilo que ele está gastando com insumos, medicamentos, ele está gastando com cerca, a manutenção, a suplementação desses animais, para realmente saber se realmente ele está tendo lucro ou está tendo prejuízo no final da operação, quando ele for vender o bezerro ou vai vender a vaca gorda. Enio, o que você entende, o que você como zootecnista, nosso superintendente do MAPA, obrigado Enio de você estar aqui, Enio Milani, acompanhando os trabalhos aqui na Federação. Você como zootecnista, pecuarista, que conhece de perto mais de quase 40 anos em Rondônia, como é que você vê a importância de um trabalho desse para que o produtor possa conhecer o que ele faz, saber o nível, o estágio como ele está, se é viável, se é inviável, se empata, se não empata, ou se é melhor ele deixar o dinheiro dele aplicado ou não? Bom, Hélio, primeiramente parabenizar a federação, você, né, por ter trazido aqui o pessoal do CEPEA fazer esse exercício, né? Então hoje a gente fez aqui, pegou uma propriedade, simulou uma propriedade média da região, né, que mexe com gado de corte, né? E a gente vê que os números são bastante apertados, né? Então, se uma propriedade hoje ela não tem um mínimo de tecnologia,
a atividade ela é quase nula em termos de rentabilidade ou até muitas vezes negativa. Então, assim, mais uma vez, a importância da assistência técnica, né, nessas propriedades, o produtor saber ouvir, anotar, para saber em que direção ele está indo. A gente viu hoje aqui que uma propriedade simples, sem tecnologia, elas pagam um salário mínimo ou máximo 2 salários mínimos para um produtor por mês. Isso é muito pouco, né? Então a gente precisa melhorar esses índices da pecuária de corte de Rondônia, né? Em todos os setores, mas especificamente no gado de corte hoje, ficou num exercício que a gente fez aqui, a gente vê que o que está refletindo no campo hoje, né? O pessoal toma um custeio pecuário alto, tem dificuldade em pagar. Então, uma propriedade sem tecnologia, ela não suporta custo financeiro, certo? Então, tem que ter uma boa gestão, tem que ter uma tecnologia, senão ela não ganha dinheiro, ela não sobrevive. É verdade, as médias propriedades, principalmente aqui da região norte de Porto Velho, que o produtor trabalha com pecuária de corte, nós temos um custo fixo permanente. Então é melhor a gente mexer, a gente melhorar nossos outros índices, melhorar a questão da pastagem, onde tem uma vaca por hectare, você pode botar 1,5, quem sabe 2, né? Você já melhora muito. Agora, como fazer isso? Logicamente, existe aí repartir a propriedade em áreas menores, né? Melhorar a questão da formação das pastagens, de preferência calcarear ou chegar até no nível de adubar. Mas aí você possa ter uma quantidade de suporte de pastagem um pouco mais elevada. Então, os custos nossos nunca mudam, que é o custo de cerca, que não é barato, o custo de sal mineral, é o custo de funcionário. Isso aí a gente tem que estar tudo anotado na ponta da caneta. Então, nós temos que a cada dia procurar inovar, melhorar e ter a seguinte visão, no meu modo de ver. Custos fixos a gente não consegue mexer, mas nos custos variáveis, que é possível usar alguma tecnologia, algum conhecimento, é melhor a gente, ao longo do tempo, 2, 3, 4, 5 anos, o pecuarista, o pequeno produtor, ir melhorando essas condições para que você possa, em uma menos área, ter mais gado e poder ter uma rentabilidade melhor. Em síntese, eu acho que seria isso, né? Qual a sua fala final? Você tocou num assunto aqui, por exemplo, né? Hoje, para fazer 1 quilômetro de cerca convencional, ela está valendo aí 20, 25 mil reais, né? Dependendo se vai comprar madeira, vai extrair da propriedade, né? E o pecuarista, ele é muito tradicionalista, né? Então, assim, tem aí, você está falando aqui em dividir as passagens, cerca elétrica, né? Que cai lá para baixo os custos, né? E é uma tecnologia que funciona e não custa caro, né? Então, assim, a propriedade lá tem 100 hectares de pasto, tem 5 divisões, pasto de 20 hectares. Se ele subdividir, né? Ele vai ter uma rentabilidade maior, vai ter mais produção de capim, ele vai conseguir colocar mais animais e, consequentemente, ele consegue agregar algum valor a mais na produção dele. Então, Hélio, parabéns aí pela iniciativa, né? E tamo junto. Obrigado, Enio. Então, na verdade, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito, né? E eu tenho certeza, nós pecuaristas vamos mudar a chave. Valeu!